Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Discurso Direto. É terça-feira, dia 3 de dezembro. E hoje são nossos convidados o Marco Silva, ele é especialista em mercados financeiros. Bem-vindo, Marco. E também Bruno Lopes, ele é vogal da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes. Hoje, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Bem-vindo também. Obrigado. E antes de iniciarmos a conversa em estúdio e também consigo, através de 21 044 11 45, vamos então fazer uma breve revista pela imprensa desta manhã. Começo pelo Jornal Público. Jornal Público que diz que Crato surpreende e dispensa 25 mil professores da avaliação. Depois a foto vai para mais um caso de pedofilia. Sentença histórica condena padre a 10 anos de prisão. 90% da receita das privatizações usada para pagar a dívida. E o Prado chega a Lisboa no Museu de Arte Antiga. São 60 pinturas que estão geralmente no Museu do Prado, em Madrid, e que agora estão em Lisboa. De irrevogável a piropo, as palavras que marcaram 2013. Vamos ver quem é que ganha este ranking. Acho que está à frente, irrevogável, por enquanto. Jornal E, a Agência da Energia vai aplicar multas pesadas para casas sem certificado energético. As coimas vão de 250 a 45 mil euros. Dívida, Portugal tenta aliviar reembolsos de 27 milhões antes do Constitucional decidir as pensões. Chantagem russa encurrala a Ucrânia. Diap acusa ex-líder do Finibanco de ganhos ilícitos de 8,5 mil milhões e a Câmara de Cascais quer manter o horário das 35 horas semanais. Diário de Notícias, Crato cede e dispensa das provas mais de metade dos professores. O acordo foi obtido numa reunião pedida pela UGT que resultou na dispensa de mais 20 mil professores desta prova. Padre do Fundão condenado a 10 anos por abuso de menores. Suspeitas de falsificação em divórcio milionário de Horácio e Fátima Roque. Governo adia pagamento de 27 mil milhões, isto é dívida do Tesouro. A PCP embaraça Bloco Central com inquérito e os computadores da Federação Portuguesa de Futebol foram vendidos por um assaltante que foi já preso. Jornal de Notícias. Há 12 anos que um presidente da autarquia não ia ao Dragão. Câmara e Futebol Clube do Porto reatam relações. Foi uma visita ao museu do novo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. As duas instituições não podem naturalmente andar afastadas. Professores há 5 anos ou mais dispensados da avaliação e o Tribunal condena a 10 anos padre pedófilo e sem remorsos. A dieta mediterrânica pode ser património da humanidade. A decisão já é conhecida no próximo sábado. Correio da Manhã, ladrão vende segredos do futebol. Salta à Federação, tramado por imagens de vídeo. O confesso roubo de computadores do presidente e árbitros da Federação Portuguesa de Futebol e recusa dizer a quem entregou esse material. Padre pedófilo leva 10 anos de cadeia e autarca acusado de turismo sexual em 7 voltas ao mundo. É o ex-presidente da Câmara, do Alandroal. Vamos aos financeiros. Diário Económico é a primeira grande entrevista ao presidente Marti Fer. Podemos criar mais de 1000 empregos nos estaleiros de Viana do Castelo. A operação de troca de dívida é o primeiro passo para regresso aos mercados. Troika quer discutir impacto orçamental da reforma do IRC. Negócios, salários na energia, banca e telecom na mira da Troika. Trabalhadores também beneficiam das rendas dos setores protegidos. Depois, o governo deve evitar preço máximo para dar potencial aos CTT. A CIP quer IRC dos automóveis a depender do número de quilómetros. Reforma aos 67 deve chegar mais cedo do que o governo prevê. Vamos aos desportivos. Record, Sporting procura dinheiro para assumir candidatura, título só com reforços, Central e Médio podem chegar
em janeiro. Jorge Costa e a crise do Porto, a equipa precisa de um grupo de líderes. O Fonseca trocou a folga por terapia de grupo. No Benfica voltou-se ao 4-4-2, que voltou para ficar. Lima gosta da companhia. Pois na Operação Mundial 2014, escolha os seus 23 para o Brasil. A bola, plantel do Sporting custou 1/6 dos do Benfica e do Porto, são tostões que valem milhões. Jorge Jesus atinge marca histórica de sexta-feira, 400 jogos no campeonato. No Porto, Otamendi negocia com Mónaco e na seleção merecemos o Mundial, diz Ronaldo, que agradece o apoio dos adeptos portugueses. Finalmente, perdão, o jornal O Jogo, melhor só mesmo Jardel, arranque de Montero igual a Jordão e bate Azaldo, Manuel Fernandes, Cadete, Cascavel e Liedson. Paulo Fonseca exigiu atitude na tal reunião de terapia e empresário garante Cardoso escapa à operação. O jogador do Benfica escusa de ser operado. Já agora, Benfica gasta também o dobro com o pessoal e o Futebol Clube do Porto, mais um terço, e diz o Inácio, temos uma equipa de tostões. Está feita assim a revista de imprensa. – 21-044-1145, já sabe que é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste programa. São meus convidados o Marco Silva, Bruno Lopes, bem-vindos. Quem começa a revista de imprensa? Pode ser ali. Podemos começar. Hoje celebra-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E nenhum jornal, pelo menos, chama à primeira capa este... E da revista, da leitura que fiz, apenas o Diário de Notícias tem uma breve notícia acerca da vigília... que logo às 7 da tarde, exatamente, que apenas o Diário de Notícias tem uma breve notícia acerca da vigília... que logo às 7 da tarde, exatamente, que a Associação Portuguesa de Deficientes é um dia de celebração, mas que sentimos que as pessoas com deficiência e as suas respectivas famílias não têm nada para, digamos, celebrar, e como uma forma de sensibilização está na página 16 do Diário de Notícias. Até a mim me escapou, sim. Exatamente. É hoje, em frente à Assembleia da República, das 19 às 22. Vamos estar lá com as nossas famílias e num jornal tão grande, uma notícia num dia tão importante, sentimos que podia ter uma maior relevância. Tem de ser, é por isso que está cá. Exatamente. E o vosso lema este ano é quebrem barreiras, abram portas por uma sociedade inclusiva para todos, e estamos em 2013 e continuamos a insistir no mesmo mote, a lutar pela inclusão das pessoas com deficiência e também das famílias, muitas vezes. Não é, Bruno? Vamos continuar a falar e dessa inclusão e de casos concretos que muitas vezes nos passam ao lado no dia-a-dia e não devem nunca passar. Não é, Marco Silva? Sim, até porque, especialmente em tempos como os de agora, da austeridade, é um segmento da população que geralmente sofre muito mais e é esquecido, não é? E às vezes há coisas que não custam, não têm valor monetário, que são possíveis de ser feitas. Começa por aí, exatamente. É uma consciencialização das pessoas, ver que existem pessoas que têm algumas necessidades especiais, são tão válidas como as outras todas. É só dar-lhe uma oportunidade. Às vezes é uma coisinha tão simples como às vezes ter escadas e ter ao lado uma rampa. Sim. São coisinhas simples às vezes. Não, são coisinhas tão simples como as entidades empregadoras. E sabemos que o nível de desemprego nas pessoas com deficiência é inacreditável, terem a noção que são perfeitamente iguais aos outros, às vezes até querem mostrar que são melhores, não é? E que têm, por enquanto, felizmente, ainda algumas ajudas do Estado nos seus IRS ou IRCs, no caso das empresas, e que é só dar-lhes uma oportunidade. Tem geralmente mais combatividade. São muito mais, estão mais motivados, às vezes... São habituados a lutar desde sempre. Exatamente, é algo intrínseco. Não é? Aqui a grande questão é que se nós formos conhecer cada pessoa tem uma história de vida.
porque cada pessoa é uma pessoa diferente, e a sua família, porque nós, pelas últimas estatísticas, 10% da população tem algum tipo de deficiência ou incapacidade. Depois mais os seus pais, as suas mães, as suas mulheres, os seus filhos vivem essa história de vida e muitas das vezes são os heróis anónimos. Contudo, nos tempos em que estamos, existem boas práticas por parte de algumas entidades privadas que já começam... Mais entidades privadas, que eu acho que é algo que, que deve ser um exemplo para o Estado. Exatamente, é uma coisa muito curiosa que nós vimos sentir na associação, que existe uma maior consciencialização por parte de muitas empresas, e nomeadamente ao nível dos prémios do Great Place to Work, em que já existe um prémio da responsabilidade social, e que pode ser mais um prémio, mais um reconhecimento, e que neste caso, em relação a 2013, eu acho que temos que dar os parabéns, porque foi uma grande multinacional, que é a Unilever Johnny Martins, ganhou o prémio de responsabilidade social, fez estágios para pessoas com deficiência, e acho que temos também que ver a forma... E que empregam pessoas com deficiência. Dão oportunidades de trabalho para estágio, e eu acho que também é por este lado positivo que temos que valorizar e dar uma nova imagem à potência e às capacidades das pessoas com deficiência. Exato. Eu lembro-me que fiz uma reportagem sobre cegos e ambliopes, que as pessoas pensam que só são telefonistas, não são. Eram fisioterapeutas. Exato. E não havia um único cego ou ambliope num hospital do Estado. Eram todos num grupo de hospitais privados. E hoje em dia, com as novas tecnologias, é muito mais simples, inclusive em termos informáticos, trabalhar em informática. Então, não há essa impossibilidade hoje em dia. É verdade mesmo. E o que nós gostaríamos era realmente que essa sensibilidade que já existe em alguma parte do setor privado, que realmente... Que o Estado desse o exemplo, muitas vezes. Pelo menos que igualasse. Exatamente. Já chegava. O exemplo é importante e sentimos que deve dar o exemplo. Mas pelo menos que igualasse as iniciativas ou as boas iniciativas que aqui e ali se costumam fazer em Portugal, mas depois que não têm a mediatização que os mídias podiam dar, não é? Ou seja, hoje um dia tão importante para as pessoas com deficiência, que é o setor ou o segmento da sociedade mais desfavorecido, porque estão desprotegidos, porque são as pessoas que não trabalham ou que as suas famílias têm baixos rendimentos e que não têm apoios, não têm, muitas vezes não têm subsídios, convém nós. Sim, mas mesmo uma pessoa que queira ser independente, o Estado beneficia mais a família colocá-la no lar do que ela própria tentar ser independente e ter a sua vida e a sua família. Há coisas que nós na Associação tentamos alterar com propostas para o Orçamento de Estado, com novas ideias, que sentimos que caem em saco roto. Caem em saco roto, mas tentamos que não caiam. Força, e nós continuamos a ajudar todas da forma que nos é possível. São muitas famílias, as pessoas não têm noção. São demasiadas. Bom, porque às vezes nós estamos mais preocupados, Marco Silva, com a nossa dívida. Pois, e hoje é um dia supostamente importante para Portugal nesse aspecto, que vai ser efetuada uma operação de troca. Existem aqui muitos equívocos e algumas coisas que estão debaixo do radar. Uma delas é que, para já, uma operação de troca significa que existe uma dívida antiga que vai desaparecer, mas há uma nova que vai ser criada. Portanto, não é mais dinheiro, mas é dívida nova. Sim. Ok? Portanto, é como se aquela se vencesse e fosse emitida uma nova e, basicamente, os bancos são convidados antes do tempo... Espera aí, agora vamos, deixa-me perceber. Eu tenho, eu também tenho uma dívida antiga, perdoam-me essa dívida? Não, eles basicamente... Troco por uma dívida nova. O que dizem é... Temos uma dívida de 100 mil euros, por exemplo, muito bem, que se vai vencer para o ano. Então agora vamos trocar essa dívida de 100 mil euros que vai vencer para o ano numa nova que se vai vencer só daqui a 3 anos. É tão simples quanto isto.
Bem o simples. que significa é que a primeira dívida vai acabar e vai ser criada uma nova. Pronto. Portanto, é troca por troca. Troca por troca, mas não é a criação de uma nova. Portanto, é um novo instrumento de dívida, não é o Parece-me antigo. simples. Não é? Eu acho que Não é muito prolongação do antigo, é um novo. Okay. Sim, senhor. E a grande questão... O que é? E isso é bom para nós? É assim, eu há cerca de 2 semanas escrevi um artigo de opinião para o Diário Económico que o título era Como Enganar um Resgate. Sim. E isto é uma forma de enganar um resgate. Pronto, estamos a enganar o resgate? Estamos a enganar o resgate, mas com grandes consequências, não só em termos de custos, mas também em termos de consequências futuras. Por exemplo, em termos de custos, o que vai acontecer basicamente são 3 emissões, 2 delas que terminavam em 2014 e uma delas que terminava em 2015. A de 2015 são 13 mil milhões e as outras 2 são 5,6 mil milhões e 7,7 mil milhões. Portanto, e neste capaz, as de 2014 vão passar para 2017 e as de 2015, a de 2015 vai passar para 2018. Sim. Só que, por exemplo, na de 2015, que estávamos a pagar uma taxa de juros de 3,3%, vamos passar a pagar quase 5%. É mais de 50% de custos nesta emissão. Como a dívida... A dívida é a mesma. Estou a ler aqui que a taxa há 10 anos já está próxima dos 6%. Está nos 6%. A questão aqui é que vamos trocar a dívida que se inicia em outubro de 2015, que nos estava a custar 3,3%, por uma que nos vai custar 4,956%. Porquê? Então, porquê? Mas é que são mais de 50% de aumento de custos. E porquê? Pois, então, porquê temos esta troca? Aqui a questão é esta. É que esta troca em si, por exemplo, para o ano de 2015, vai quase anular por completo, se fosse toda bem conseguida, iria anular quase por completo as nossas necessidades de tesouraria. Curiosamente é ano de eleições. Sim, pois é. E curiosamente também 2014 é o pré-ano de eleições. Portanto, é uma coincidência, não é? É uma coincidência muito grande, até porque estão a empurrar isto com a barriga para 2017 e 2018 e aí outros eventualmente vão ter que lidar com o problema. A grande questão aqui é que vai-se criar aqui uma ideia de nós realmente não vamos ter problemas com a dívida porque já estamos a empurrar com a barriga para daqui a 2, 3 anos. Ora, nós vamos pagar 3 anos quase o mesmo que pagávamos a 10. A 10 estamos a cerca de 6%. Ora, 4,956. A última emissão foi a 5,67. É quase a mesma coisa, não é muito diferente. Aqui é claramente uma questão de estarmos a maquilhar as nossas necessidades. Sim, continuamos a maquiar. Fernanda Freitas, muito bom dia. Está a ligar de Mirandela. Bom dia. Olá, bom dia. Ora, eu quando me inscrevi para o programa, não é tão difícil realmente a gente apanhar a ligação, nem ainda tinha visto bem o tema. Até não há temas hoje, Fernanda. De manhã nunca há temas. Pois, eu vi. Já estou a ver, né, pela conversa dos senhores que estão aí. Mas é assim, o tema é sempre o mesmo, porque é sempre o que está tudo, o que está bem não está nada e está tudo mal. E tal é o problema dos deficientes, como dos pobres que não têm que comer, como dos trabalhadores dos estaleiros navais. Eles arranjam sempre a maneira, não têm dinheiro para nada, mas têm dinheiro para aumentar a dívida e até já estarem vão contribuir dívida já para 2 ou 3 anos depois, ou 2 ou 10, depois deles se acabar o mandato, não é? Eles que é para depois os cantarem para lá e dizer assim, não podemos, isto foi a herança dos que nos deixaram nos buracos e pronto, uns deixam o buraco a uns e depois entram os outros e têm os buracos do outro e são todos os mesmos furadores de buracos. E eles ainda furam mais, os buracos mais fundos do que aquelas máquinas cá para fora nas estradas. E com esta situação, os que trabalham, os formados, estão numa situação desgraçada. Como é que estes senhores deste governo não têm coragem e vergonha? Têm filhos e mulheres? Andam essas mulheres ao lado assim dos bandidos? Como é que não têm vergonha de se apresentar em qualquer parte, seja no estaleiro, seja ao pé de outras pessoas quaisquer trabalhadores, para só venderem o país, venderem aldrabices, põem gente na miséria e pronto. E agora vem mais aí. Eles já estão a contar que o Tribunal Constitucional vai tombar lá a coisa da quarta reforma. Já vem agora com mais tem da gente que tenha uma casa e ir buscar o
pagar mais para as câmaras, para os engenheiros, para vir fazer isto das casas. Bem, agora fugiu-me. O ambiente, não se pode pôr uma casa à venda, não se pode ter uma casa alugada que não tenha o não sei que energético. Sim. Porque nos vão limpar, cada um tem o buraco da casa, mais 200 ou 300 euros. Sim. Isto é tudo um negócio. Em Mirandela são 200 e em Barcelos são 300. Isto é lei que é uma pouca vergonha. Sim. Eu digo-lhe isto. Eu já tenho pena, estou a ver a Ministra das Finanças no jornal, eu já tenho pena, já tenho ido a muita manifestação, mas já tenho pena não encontrar no caminho a Ministra das Finanças. Que eu botava na mão raca dele, que ela não fazia nada disso, Fernanda Freitas. Muito obrigada, Fernanda Freitas. Muito obrigada, Fernanda Freitas, pelo seu telefonema. Sabe quais são as regras deste programa. Peço imensa desculpa, mas é sempre bem-vinda. Carlos Sousa, bom dia, está ligado de Setúbal. Paula, e bom dia aos seus convidados. Olá, bom dia. Olha, Paula, ouvi agora esse teu convidado e estou plenamente de acordo. Ainda bem, eu já tenho ouvido ele várias vezes. Mas ainda bem que é uma das pessoas, há muitas, mas há outras que não dizem. Ele diz logo o que é a realidade, o que ele diz o que vai acontecer agora para 2015 e 2017 é uma realidade. Porque eu tenho ouvido vários comentários dos governantes, ainda há dias ouvi o ministro da coisa dizer que o pior já tinha passado. Sim. Ouvi a ministra da Justiça dizer que já tínhamos ultrapassado as dificuldades. Ouvi o Paulo Portas. Ouvi tanto como isto está tão bom, porque é que cada vez há mais fome, cada vez as pessoas têm que dar mais para dar aos outros e outras coisas mais. Agora quero fazer só uma pergunta aos seus convidados sobre os salários da base de Viana. Sim. Eu não sou economista e não tenho estudos, mas vejo também como é que o ministro quer entregar aquilo a uma empresa que, segundo os jornais e as televisões, que está na falência. Eu ontem ouvi o trabalhador da Comissão de Trabalhadores e acredito-me daquilo que ele diz. Porque como é que isto pode ser possível? Tinha 5 milhões para comprar material para acabar as encomendas, o governo não tinha. E agora tinha 30 milhões. E as contas é fácil de fazer. Ora, pagando esses 30 milhões aos trabalhadores, mandar para o fundo de emprego, é só multiplicar, isto é só para lá dos 50 milhões. Sim. Para receber 7 milhões às pessoas. Ora isto, primas a mim e a milhares de portugueses, é assim um bocado duvidoso. Como é que se faz um negócio? Se vai investir, ou o governo vai dar 30 milhões, mais o fundo de emprego, para receber 7 milhões em demonstrações, é uma coisa inacreditável. Como eu também ouvi agora, vou dizer só os deputados do PST e do CDS assinaram, já do Parlamento, a reforma para os 66 anos. Eu só queria fazer um apelo a duas pessoas do governo que estão do Parlamento. O primeiro é o Sr. Nuno Magalhães e o outro é do PST, que agora não me lembro o nome dele. Se eles assinaram a reforma para os 66 anos, se também conta também para eles aos 66 anos. É isso que eu gostava, que eles explicassem na televisão, que não enganassem o povo, como fossem sérios com esse seu convidado. Carlos Sousa, eu gostava de o continuar a ouvir, mas estamos a ouvi-lo mesmo muito mal. Não quis interrompê-lo, mas estamos, a ligação está má, mas percebemos a pergunta dos estaleiros, o Marco Silva vai já falar dela, mas está a sair, vamos contando, ou vamos noticiando conforme vai saindo, o relatório da PISA. É um relatório sobre educação e Portugal é apontado como um exemplo no PISA 2012. É o relatório da OCDE divulgado há pouco e que avalia as capacidades dos alunos com 15 anos nas áreas da matemática, ciências e leitura. Dos 64 países analisados, apenas 11 melhoraram nas 3 vertentes analisadas. Portugal faz parte deste grupo e, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, é a prova de que é possível fazer
muitos avanços em pouco tempo. Na matemática, Portugal apresenta uma melhoria significativa de quase 3% e mantém-se muito próximo da média dos países membros da OCDE. Na leitura, os alunos portugueses também demonstraram resultados mais positivos e a pouca distância da média dos países que integram a OCDE. Em ciências, a OCDE sublinha um pulo qualitativo. Perante estes resultados, a organização conclui que a aposta nas capacidades dos mais jovens é uma garantia de melhores empregos e melhores ordenados numa vida adulta. A crise, acrescenta a OCDE, não pode ser uma desculpa para reduzir a aposta na formação, porque é precisamente nestas alturas que o esforço nesta área deve aumentar para alavancar o crescimento económico. É o relatório PISA 2012 para a educação. E antes de irmos ao telefonema do Carlos Sousa, ou à pergunta, Bruno Lopes e Marco Silva, é animador este relatório e deve servir também de alavanca para mostrar que a formação e dos mais jovens e de todos os jovens com deficiências que muitas vezes não têm professores que os apoiem, não têm tradutores de língua gestual nas aulas, por exemplo, diariamente, não têm... Sim, são crianças com necessidades especiais. Exatamente. Mas que são crianças com muito, válidas, com muito valor. Sim. E são crianças que podem ter uma limitação, aparentemente, mas que... Com formação contínua, são muito inteligentes, apenas precisam do apoio necessário. E o arranque deste ano letivo foi um descalabro. Mais uma vez, sim. Novamente. Mas que a própria OCDE refere que a crise não pode ser desculpa para o não investimento na área da formação, de educação, que muitas vezes são as associações que fazem essas formações. São as associações que muitas das vezes fazem este trabalho, mas que não lhes compete. Eu sei. Ou seja, temos a responsabilidade de ajudar no que está ao nosso alcance, mas que o Estado, neste caso, não se pode desmarcar das suas responsabilidades. Não. E se toda a população faz um esforço, o esforço tem que ser igual. O exemplo tem que vir de cima. Sempre, como sempre. Marco Silva. Em relação à questão da educação é extremamente importante, porque é a base de qualquer futuro que nós possamos ter, não é? Em relação a duas questões, a primeira, da idade da reforma. Sim. Por muito que nos custe, a idade da reforma tem que aumentar obrigatoriamente, porque a nossa esperança média de vida também aumentou. Portanto, aliás, eu diria mais, não é a idade da reforma que tem que aumentar, a idade, o número de anos de descontos é que tem que aumentar. É diferente. Obrigatoriamente, porque se nós vivemos mais tempo, é lógico que nós tenhamos de descontar mais. Portanto, isto agora tem que ser feito de uma forma faseada, de uma forma bem explicada às pessoas, mas tem que acontecer, nós não podemos ficar parados no tempo. Mas podemos ou não usar aquele método de X anos de descontos, porque cada vez... Nós, felizmente, entramos no mercado, eu, pelo menos, no mercado de trabalho muito cedo, consegui, não é? Porque eram outros os tempos. Muitas pessoas hoje em dia não conseguem, portanto, os descontos, o descontar, portanto, começa cada vez mais tarde. O que quer dizer que as pessoas começaram a trabalhar mais cedo e a descontar muito mais cedo, esses devia ser por anos de desconto ou não? Sim, mas o problema principal é que... exatamente, a Segurança Social não está feita de uma forma eu contribuo, vou receber. Não, isto é tudo um bolo. Portanto, existe aqui alguma desigualdade. Era bom que se enredasse pelo caminho de cada pessoa desconta e vai receber aquele X. Portanto, contributivo e não algo completamente subjetivo que ninguém sabe o que é que vai receber ou deixar de receber e nós vamos pagar por coisas que não vamos receber e alguns que vão receber coisas que não pagaram. Portanto, mas esta questão da idade da reforma tem que ser pacífica, tem que ser explicada como deve de ser, não é? E tem que ser com calma, também não é um diploma que se despacha em 2 meses, sim, que é o que estamos a tentar fazer. Mas tem que haver uma consulta pública, tem que se falar, tem que se explicar normalmente porque é que isto acontece, não é só mandar a lei. Em relação aos taleiros de Viana, é algo extremamente importante e eu ainda me lembro quando a Lesnave era um dos maiores players em termos de indústria naval. Nós temos uma tradição em termos de indústria naval, os taleiros de Viana, ainda me lembro de há 5 anos ganharem prémios, inclusive a de eficiência energética e tudo. E o que é certo, há uma coisa que eu não entendo.
Porque carga d'água é que os estaleiros de Viana estão na alçada do Ministério da Defesa? Sim, eu também nunca percebi. Não temos ainda indústria de armamento nesse aspecto. Portanto, fala-se agora nos quantos submarinos, um bocado a vender a banha da cobra, porque não se sabe se realmente aquilo vai acontecer, se não. Mas não percebo, sinceramente, porque é que aquilo está na alçada do Ministério da Defesa. Seria mais no Ministro da Economia. Agora, é um processo que tem que ser muito mais transparente do que aquilo que é. Realmente, porque é que foi aquela empresa que ganhou e porque é que não foram outras, porque é que não houve um estilo de melhorar a empresa e então depois podê-la vender, não é? Um pouco como está a fazer agora ao CTT. Aliás, era isso que os trabalhadores dos estaleiros andavam a pedir, pelo menos há 2 anos, não é? Muitas vezes faltava-lhe dinheiro para material, para acabar encomendas, e era mais fácil, digo eu, ao Estado injetar uns milhares de euros. Eu lembro que na altura às vezes eram só uns milhares de euros para acabar as encomendas, do que agora, não sei. Só que há uma grande questão, e esse é que é o problema, que é muito mais simples comprar uma empresa quando ela está quase falida, não é? Está bem, Marco Silva, mas assim, mas qual é o negócio? Não significa que o negócio seja o melhor para o Estado. Não, é o melhor, quer dizer, 30 milhões de euros para subsídios, não é? Para indenizações, para rescisões. Não é? Pessoas que vão para o desemprego. Portanto, o Estado continua a pagar. Sim, mas isso não fica nada na empresa. Exato, muito obrigada. E depois o Estado só arrecada 7 milhões anuais. É meia dúzia de trocos. Exatamente. O problema é exatamente esse, quer dizer, está-se a deixar uma empresa que tem grande potencial, mas primeiro acabou-se com ela. Exato. É um bocado a analogia em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Sim. É exatamente o mesmo. Eu há cerca de 15 anos, quando começaram a vir os players da saúde para o mercado, eu claramente tive consciência, o Serviço Nacional de Saúde vai começar a degradar-se, porque é óbvio, não há lugar para os dois mercados. Portanto, e mesmo que haja, o setor privado vai ter muito mais interesse em que não exista um Serviço Nacional de Saúde em condições, porque aí vai ter muito mais procura. O problema é este, é que se favorece de uma forma, muitas vezes, muito inovoada, determinados setores, e que é claro, a pessoa se parar um bocadinho para pensar, percebe, é preciso destruir uma empresa para a vender barata, que foi o que aconteceu, aliás, foi o que aconteceu, por exemplo, com o BPM também, nós ficámos com as responsabilidades todas e quem comprou não ficou rigorosamente com responsabilidades nenhumas. E depois, é só mais uma acha para a fogueira, a maioria que só aceita um inquérito aos estaleiros, que inclua o governo José Sócrates, até aí não me choca nada, mas o PCP pediu este inquérito, mas a maioria e o PS ainda não decidiram. Se calhar não há coincidência. Tem rabo preço, como costuma dizer, não é? Emílio Rico, muito bom dia. Está a ligar, Débora. Bom dia, Paula Magalhães e aos seus convidados. Olha, é a primeira vez que eu vou entrar. Bem-vinda. Eu sou um bocado roupa, peço desculpa. Está mal, é o tempo. Aqui está muito mal. Aqui também. É assim, eu entrei porque hoje é o Dia Internacional do Deficiente. Eu fui vítima de poliomielite e neste momento, peço desculpa, parece-me que estes doentes estão completamente abandonados. Na minha altura eu tive tudo a que tinha direito. Casei, tive filhos, formei filhos, sempre fiz a minha vida normal. Neste momento as sequelas começam a pesar na idade. E chegamos aos médicos e eu não encontro sensibilidade para pelo menos ajudar um bocadinho. Isto é a meu ver, e eu tenho um subsistema de saúde de que me valho. Devo dizer que tenho um atestado de incapacidade de que nunca usufrui nada do Estado, a não ser, em janeiro do ano passado, fui ao Serviço Nacional de Saúde e entendi que se toda a gente utilizava, até aqueles que eu sabia que tinham possibilidades mais que eu, comecei a utilizar e a não pagar taxa moderadora, porque entendi que tinha esse direito. É só para chamar a atenção. Eu tenho um subsistema de saúde, mas mesmo aí é difícil. E ainda bem, por um lado, estou contente, é sinal de que a poliomielite se erradicou deste país e não temos crianças nessas condições. Eu fui vítima em 1950, portanto tinha 9 meses, mas eu queria chamar a atenção para que os médicos ortopedistas olhassem um bocadinho ou tentassem inteirar-se daquilo que poderão ajudar
estas pessoas que estão nesta idade. É verdade, Emília. Porque nós não temos 20 anos, não é? Eu tive um aparelho até aos 16 anos, eu estudei, eu fiz tudo, a minha vida é absolutamente normal. Neste momento estou limitada. E mas não podia fazer a fisioterapia, porque pronto, a idade vai avançando e nós começamos a sentir isso na pele, não é? Exatamente. Eu faço hidroginástica, eu tenho essa possibilidade, mas eu penso nos outros, porque também conheço alguns que não têm essa possibilidade como eu. E eu ando na hidroginástica, mas também não há pessoas muito preparadas para este tipo de coisas. Eu vou fazendo aquilo que posso. Às vezes as pessoas não compreendem. O que os outros fazem com 2 pernas, eu faço com uma. E isso a mim não me afeta absolutamente nada. Eu tenho um marido excelente, tenho os filhos formados excelentes, mas nem é tanto por mim. É para que a associação consiga, junto de médicos ortopedistas, que ajudem um bocadinho, até mesmo nas reformas. Eu tentei reformar-me, trabalhei muitos anos numa empresa pública, acabei por deixar. Sim. E quando chega uma junta médica da CGA, o que me dito é que isto é tudo poliomielite. Exato, eu sei como é. Emília Rico, não quer estar sozinha, ainda bem que tem uma família fantástica. A associação, o Bruno Lopes já está a tomar nota, Emília Rico, e acho muito importante, muito obrigada. Que eu conheço, está bem? Muito obrigada pelo seu depoimento, e é verdade, é melhor que os nossos médicos, que sejam mais sensíveis às deficiências, sejam elas quais forem, e que ajudem as pessoas, porque se eles não ajudarem muitas vezes, começamos a não acreditar nas pessoas também. Eu já lhe dou a palavra, Bruno, ou só já o João Jorge, que está a ligar do Faial. Bom dia, Dona Paula, bom dia aos seus convidados. Hoje está vento, não interessa muito isto. Está vento? Interessa? Não interessa porque já não há moinhos. Os moinhos que existem já não moem nem pois é, infelizmente. Às vezes moem, mas muito pouco, só para os turistas verem. Há uns moinhos que nos moem o juízo, não é? Exatamente. Sobre os estaleiros de Viana, Dona Paula, é assim, eu penso que isto é um BPN pequenino, para ricos, menos ricos, para dividir, porque voltou a ser um negócio para convidados. Portanto, o BPN também foi vendido para convidados, ações de convidados, até alguns míseros professores também foram convidados a comprar ações, e é um novo caso. Eu creio que para reduzir a corrupção legalizada, porque a corrupção é quase autorizada, isto é tudo permitido, é muito moral, mas não é ilegal. Podia haver um referendo para reduzir esses vencimentos altíssimos, tanto públicos como privados, e talvez acabasse com uma grande parte da corrupção. Portugal tem uma grande classificação neste assunto. É isto e é a seleção. De resto, fomos criar bicho. Eu creio que também o padre que foi julgado e condenado a 10 anos, se calhar se não houvesse o dito ou bendito celibato, não havia tantos crimes daquela natureza. É uma ideia e eles estão a pensar nisso há centenas de anos. Só para dar mais uma ideia sobre isto. Os rombeiros de São Miguel, que é uma coisa que só existe em São Miguel, não digo o termo, levaram 430 anos para que um Papa, acho que Paulo VI, considerasse aquilo como manifestação de fé. Portanto, 430 anos, Dona Paula, quantos Papas passaram, olhavam para aquele papel e diziam, isto não fica para agora, fica para outro Papa. Portanto, eu acho que... passar as decisões, é isso que está a falar, João Jorge, é que eu estou a ouvi-lo mal. Foram 430 anos, acha que se deu mal, é? Não, eu estou a ouvi-lo mal, desculpe. Desculpe, eu estou a falar, estava com o microfone um pouco distante. Portanto, eles criam tantos observatórios aqui nos governos, podiam ter um observatório para a corrupção que era um espelhinho a cada um, comprava um espelho, com qualquer 100 euros, dava um espelho a cada um e o observatório era eles a se observarem pelo espelho. Olha, acho que já não adiantava, João Jorge, acho já que estão feitos, não é? Se olham-se no espelho e já não acham nada, acham que são normais. E a corrupção interessa, dá lucro. Até agora há um caso no tribunal de um Presidente de Câmara que até meretrizes eram pagas com o cartão de crédito, dá para tudo. Dá-se ser e com o cartão da Câmara. Eu acho fantástico. João Jorge, muito obrigado. Um abraço, desculpe, não estou a ouvi-lo muito bem. Eu andava aqui à procura do relatório sobre corrupção, que também saiu. Também, pronto, já estávamos os dois. Uma dúvida, Marco Silva, muito rapidamente. Nesta entrevista que
o presidente da Martifer, não é? Dá ao Negócios, ao Diário Económico, sim, desculpem. Diário Económico. É muito estranho porque houve uma tentativa de privatização dos estaleiros e é fantástico porque a própria Martifer, o presidente, não é? O presidente da Martifer diz que não se interessou muito pela privatização. Exatamente. Não se interessou porque há formas de adquirir a empresa muito mais barato, como foi o que aconteceu, aliás. Mas é curioso que ele próprio diz que espera que os estaleiros sejam rentáveis logo no primeiro ano. Quer dizer, o que é que muda aqui? Qual é a grande mudança que existe aqui? Vamos descobrir a pólvora? Vamos começar aí a fabricar navios para aqui e para lá? Já é dezenas de milhões de euros em África e na América Latina, com parcerias. Eu também vou ganhar os 100 metros nos próximos Olímpicos, não é? Também os 10 mil. Claro, é uma coisa que cada um pode dizer o que quiser agora. Exato. Será que tem algo certo? Existem garantias dadas? Não existe nada disto. Isto aqui é fogo de vista. E o problema é exatamente este. Não houve a privatização, porque era algo que tinha que ser pago logo à cabeça, não. Houve um processo bastante menos transparente e há aqui uma coisa também curiosa. Uma empresa que adquire outra, neste caso os estaleiros de Viana do Castelo, e nem sequer falam com a Comissão de Trabalhadores. Não entendo isto, sabendo que tem que haver a dispensa de todos e depois vão reintegrar alguns, cerca de 400, de 600, como é que é possível nem sequer haver esta conversa? E o Presidente da Martifer diz, eu ainda não recebi a Comissão de Trabalhadores porque ainda não me pediram uma audiência. Isso justifica-se. Eu acho que neste momento, até este momento, o interlocutor seria realmente Aguiar Branco. Sim, claro. Então, o Estado está a vender a empresa e está a despachar, a despedir os trabalhadores, é ele que tem que ser o interlocutor com o próximo patrão, não é? Mas seria simpático a Martifer, não sei, dar alguma confiança ou não aos trabalhadores, que são 600 pessoas que afetará. Isto é um número maior de aquele famílias. espírito que existe em Portugal, que o trabalhador está de costas voltadas com os patrões. Isto não pode acontecer. Exatamente. O primeiro passo de competitividade é os trabalhadores estarem no mesmo sentido dos patrões. Aliás, o ranking das grandes empresas é quando as empresas têm realmente uma relação e dão qualidade de vida também aos dão seus bocados da empresa aos trabalhadores, é isso que tem que acontecer. Bruno Lopes, ouvimos o relato da história da Emília Rico, que apesar de tudo, era o que a Emília dizia, não é? Ainda consegue, mas muitas vezes, quando a idade começa a avançar, Emília é nova. Atenção, mas é verdade que muitas vezes nem a própria comunidade médica está sensibilizada para lidar com alguns tipos de deficiência, não é? Sim, o caso da Emília Rico, infelizmente, são relatos que nos chegam diariamente. Esta situação dos estaleiros de Viana é mais um negócio não nada transparente e que vai pôr em causa, são as zonas mais fragilizadas, são as zonas do interior e as zonas rurais e as zonas onde não existe nada. E neste caso a Emília ligou-nos de Évora e que também são locais onde não existe ainda, digamos, um desenvolvimento ou uma... E estamos a falar de uma cidade, apesar de tudo, Évora, e estamos a falar de uma cidade... É do interior, como é óbvio, mas que até tem uma juventude... Exatamente, mas que nota-se, de alguma forma, acentua-se mais este tipo de diferenças, não é? E de isolamento. Que não devia de acontecer. A Emília disse que tem uma família fantástica, é mais uma lutadora e que nós chegamos e pensamos, será que existe algo mais valioso que a vida de uma pessoa? Ou ser bem tratado, ou ser... qualidade qualidade de vida. Agora 600 trabalhadores dos estaleiros vão para o desemprego, é mais um drama social naquela região.
E assim, e com mais negócios, todos os dias vêm às notícias mais negócios nada transparentes, também não abona para a imagem do país. É o tal índice mundial. Sim, rapidamente, Marco. 400 desses 600 supostamente voltam para a empresa. Supostamente, mas em relação a esta questão dos médicos, eu acho que hoje em dia muitas vezes não é falta de sensibilidade. Eles estão completamente esmagados pelas chefias realmente na eliminação de custos. Sim. Alguns que realmente mas não pode ser desculpa. Eu sei que não pode, até porque eles têm um julgamento que têm que respeitar. O problema é que realmente o utente é o fim da cadeia. São médicos. Ou seja, quando se começa uma política de austeridade, não se pense que logo instantaneamente vai haver consequências no fim da cadeia. Não. Vai ter um efeito, um delay. Ou seja, Eu entendo o que quer dizer, é o chamado elo mais fraco. O elo mais fraco vai ter consequências passado 2 ou 3 anos. Mas neste caso, o elo mais fraco são pessoas que precisam, e muitas vezes, é o que eu costumo dizer neste programa, peço imensa desculpa eu ser um otimista ou achar que, muitas vezes, um sorriso ou a forma como atende ou a atenção que se dá a uma pessoa com algum tipo de deficiência. Não só, é as pessoas com deficiência, mas nós... E não só, quando as pessoas estão doentes, estão vulneráveis. Quando nós estamos internados numa enfermaria de um hospital... Aí é que nos cai tudo, não é? E aí é que nós valorizamos aquilo que temos. E pode-nos acontecer a qualquer um de nós. Isso está a acontecer em quase todos os Isso é dramático. Inclusive na oncologia está a haver problemas. Não pode acontecer. E é extremamente complicado. E eu acho que é as consequências e estes custos, porque isto são custos muito graves, que não se têm em consideração quando se tem políticas de austeridade, sem mais nem menos. Mas continuo a dizer que todos nós temos... Exato, há custos, como é nós óbvio. temos que lutar contra isto, porque isto não pode acontecer. Agora, a nossa postura tem que ser, então, perante as pessoas mais vulneráveis, é isso? Estar numa cama de um hospital, não se fazer entender. Isso é que é civilização, não é? Sim, ir a um centro de emprego e não haver um trator de língua gestual, por exemplo, ou um hospital em que não há. Em que não há tratores, em que não se podem queixar ou sabem escrever ou é a boa vontade dos médicos, ou então às vezes acontecem coisas muito mais graves. Fernanda Nunes, muito bom dia, está a ligar do Redondo. Olá, muito bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar das pessoas com deficiência. Eu sou portadora de deficiência. E gostaria de referir aqui um tema que acho que é muito pertinente, que são as acessibilidades. Sim. Gostaria de referir-me aos serviços públicos, aos hospitais, onde muitas vezes as pessoas com mobilidade reduzida, pode ser temporária ou definitiva, ou as pessoas com deficiência têm imensa dificuldade em estacionar os seus veículos e nos lugares que são destinados a pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, estão precisamente ocupados pelos funcionários dos hospitais. E estou-me a referir em concreto ao Hospital Central da minha área de residência, que é o Hospital de Évora. Sim, não tem essa acessibilidade, é isso, Fernanda? Não tenho essa acessibilidade porque normalmente encontro, portanto, os veículos dos funcionários do hospital estacionados no sítio para... Sim, médicos ou enfermeiros ou outros funcionários, pronto. E estamos a falar de um serviço público. E gostaria de fazer referência ainda no sítio onde... Não, Elvas. Elvas não é, Fernanda? Ou Évora? Não, Redondo. O hospital, é o Hospital do Redondo, então? Sim. Não. Eu estou a referir-me ao Hospital de Évora. Era isso que nós estávamos... Pronto. Ok. Sim. Está de mal nada. E ainda relativamente, eu refiro que me estou a referir a serviços públicos, o Tribunal de Redondo, por exemplo, sim. Não tem acessibilidades para pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida. Tem uma escadaria enorme, o edifício foi pintado há poucos anos, tiveram o cuidado de pintar o edifício todo sem sequer se preocuparem com o interior daquele mesmo edifício. Não há acessibilidades para os deficientes naquele sítio. E estou-me a referir a um serviço público, mais uma vez. Tantos serviços públicos, Fernanda Nunes. Muito obrigada. O Bruno... Só para terminar, deixe-me só referir, já que esta notícia foi tão pequena hoje,
no jornal que referiram sobre as pessoas com deficiência, assinala-se amanhã o dia da pessoa com esclerose múltipla, e eu queria aqui congratular a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla pelo trabalho que tem desenvolvido com os portadores desta mesma doença. Verdade. É bom que amanhã a imprensa não se esqueça dos portadores com esclerose múltipla, que também são pessoas com mobilidade reduzida e muitas vezes portadoras de grande deficiência. Muito obrigada. Imensa deficiência. A força de Fernanda Nunes e o Bruno Lopes já tomou nota. Eu lhe garanto que vamos tratar disso. Não é? Marco, dívidas com a luz, água, gás estão a crescer. Desculpe, Carlos Miguel, deixei pendurado. Bom dia. Carlos Miguel. Bom dia, Paulo. Desculpe lá, deixei pendurado. Não, é que eu tinha deixado de ouvir, Pronto. Não sei o que se passou. Sim. Bom dia, Paula, bom dia para os seus convidados. Quanto à troca de dívida, é mais um golpe de maquilhagem do Governo, para dizer que está tudo bem, e gostei da sua observação, não haver nada nas primeiras páginas dos jornais sobre os deficientes, gostei dessa observação. Devo dizer que, portanto, quanto aos militares, os militantes do PSD estão contra um Portugal alemão. Eles que fazem... Foi ontem, sim. Que falem com o presidente do partido, que é o Dr. Passos Coelho, que sobre isso, que ele faz as vontadinhas todas à senhora Merkel, falem com ele sobre isso. Depois queria referir-me que os partidos não sofrem cortes em 2014, ao contrário dos pensionistas e funcionários públicos, e vão ser financiados em 16 milhões de euros pelos portugueses com o dinheiro dos nossos impostos. Se a senhora Ministra da Justiça me estiver a ouvir, mais uma vez, eu digo que os portugueses continuam à espera que sejam presos os ladrões do BPN, que se passeiam em Lisboa e que se riem dos portugueses que estão a pagar o que eles roubaram. Depois, isto vou dizer sem comentário nenhum, que 6 banqueiros portugueses receberam de vencimento mais de 1 milhão de euros em 2012. E depois, quanto aos serviços médicos, gostaria de perguntar, ontem veio, a salvo erro, foi no Jornal de Notícias, uma senhora Emília que ficou com a mão morta depois de ter sido operada. Sim. Eu pergunto quem são estes médicos, se andam a fazer experiências com os doentes, não há nenhuma fiscalização sobre os médicos, o que é que se passa? Eu creio que depois há inquéritos. Estão a acontecer casos de negligência médica uns atrás dos outros. O Sr. Ministro da Saúde que veja isto. É tudo o que eu tenho para dizer, Paula. Obrigada, Carlos Miguel. Pronto, graças também à comunicação social, estes casos são muito mais visíveis hoje em dia, o que parece que aumentaram. O que é verdade é que depois há inspeções rigorosas, o que infelizmente não devolve muitas vezes a vida às pessoas ou a mobilidade, neste caso da senhora que realmente ficou com a mão paralisada. Bom, temos só 2 minutos. Marco Silva, quer escolher algum tema em particular? Há o índice mundial, a corrupção em Portugal? Rapidamente a questão das dívidas que estão a aumentar, que é óbvio, das dívidas das famílias, em relação à luz, gás e água, e que não existe qualquer tipo de sensibilidade depois para estes casos. Ao invés, por exemplo, a Islândia, o governo islandês... Os 25 mil euros... 24 mil euros de abate que vai sair de impostos à banca. Exato. Porquê? Impostos à banca. À banca porquê? Porque foi a banca que foi ajudada na altura e isso teve consequências nas famílias. Portanto, a dualidade. 90% das receitas das privatizações utilizada para pagar dívidas. Pronto. E depois é difícil haver dinheiro para outra coisa. E aqui a citação do João Moreira Rato, que é o presidente do IGCP, que diz que aproxima-se o final do ano e as condições para fazer emissões não são as normais. E depois a Ministra das Finanças diz logo a seguir, é uma boa altura para ir ao mercado. Pronto. Portanto, é interessante, claro. Exato. E só mais uma questão. Muito rapidamente. Em relação aqui aos ordenados, não temos que ter problemas em haver pessoas a ganhar 1 milhão de euros em ordenados. Não nos escandalizamos com isso. Desde que sejam empresas que não tenham benefícios em relação às outras, ou seja, monopólios, e que não sejam do Estado. Mas não há problema nenhum as pessoas ganharem mais. Insistimos, o ganhar mais mau é quem ganha muito menos, que é diferente. Bruno Lopes, às 7 da tarde, em frente ao Ministério da Saúde. Em frente à Assembleia da República. À Assembleia da República, sim senhor. Todos presentes, pessoas com deficiência, sem deficiência, suas famílias, porque há bocado a Emília dizia, hoje nós somos novos, mas vamos envelhecer e quando nós lá chegarmos vamos perceber que
que nada está feito e vamos estar desprotegidos. E todos que estão do nosso lado, os professores... Todos. E os médicos e a sociedade civil, porque nós também podemos e temos deveres. Há coisas mais importantes que os cortes, é a vida humana e a dignidade humana. É isso, quebrem barreiras, abram portas por uma sociedade inclusiva para todos. É isto que nós devemos fazer, não é só um lema para um dia, é para uma vida inteira. Muito obrigada. E prometemos que têm aqui sempre as portas abertas. O Discurso Direto fica por aqui. A jornalista Lourdes Baeta atualiza toda a informação. Continue connosco.